Olá, meus amados, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos mais uma vez juntos. Este é o canal que compartilha com você mensagens, reflexões da palavra de Deus para edificar a tua vida e abençoar a tua vida. Lembrando que se você ainda não é inscrito neste canal, eu te convido a se inscrever para sempre você estar recebendo aqui as notificações de quando nós gravarmos vídeo. A gente geralmente grava vídeo 2 vezes por semana. E eu peço a você que, além de se inscrever, ative as notificações para sempre ser informado no momento em que a gente gravar um vídeo novo, tá bom? Não se esqueça que se você assiste o vídeo, compartilha, curte, você ajuda esse canal a crescer e também contribui para que a palavra de Deus seja divulgada. Sem perda de tempo, a mensagem que eu quero te trazer hoje é que nós devemos dar glória a Deus, devemos dar a Deus toda a glória, toda a honra que Ele merece. Deus não divide a sua glória com ninguém. O louvor, a honra, a majestade pertencem a Deus. Isso Ele não abre mão. E para falar disso, nós vamos mencionar o texto de Daniel, capítulo 5, no episódio em que a mão misteriosa escreve uma mensagem na parede lá do palácio do rei Belsazar, rei da Babilônia. A Bíblia ela é o fundamento da nossa fé e ela está recheada de fatos sobrenaturais. Este é mais um fato sobrenatural que aconteceu. Não é todo dia que você ouve falar que uma mão misteriosa apareceu, a parte da mão de um homem, e escreveu uma mensagem na parede do palácio, ou na parede de uma casa. Não é todo dia que você vê isso, mas aconteceu. Se está na Bíblia, é verdade. Antes, deixa eu te dizer qual é o pano de fundo desse evento. Belsazar não era o rei soberano da Babilônia, ele era filho de Nabonido. Nabonido, sim, era filho de Nabucodonosor, que foi o rei que levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. Esse fato ocorre mais ou menos 23 anos após a morte de Nabucodonosor, e os medos e os persas já estavam ali cercando, fazendo algumas investidas para poderem tomar o governo, tomar ali a região da Babilônia e conquistar o seu império. Nabonido, pai de Belsazar, já havia sido derrotado numa investida que ele saiu das muralhas, tentou enfrentar o exército medo-persa e foi derrotado. E aí fica aquela sensação de frustração, de derrota. E aí o filho dele, Belsazar, resolve dar um banquete para 1000 oficiais, capitães, mulheres, princesas, esposas, concubinas, chama todo mundo que eu vou dar um banquete aqui para levantar o moral do pessoal. Veja bem, querido, Babilônia se considerava um império invencível. Era uma cidade altamente fortificada e apesar de já estar cercada pelo inimigo, eles poderiam ficar ali trancados dentro dos muros da cidade, e segundo alguns historiadores, Babilônia tinha suprimentos para ficar 20 anos sem precisar sair das suas muralhas. Esses homens se sentiam tão orgulhosos, tão tranquilos e puderam até mesmo, em meio a uma guerra, dar um banquete para comemorar a grandeza do seu reino, a grandeza do seu império. A questão toda é a seguinte, é que quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele não só levou as pessoas cativas, não só levou prisioneiros, não só levou os príncipes de Judá como exilados para a terra da Babilônia. Diz a Bíblia que ele também levou os utensílios da casa do Senhor, levou as taças de ouro, de prata, todas as peças ali que estavam no templo, que eram consagradas ao Senhor. Diz a Bíblia que ele pegou e levou para levar para o templo do seu Deus lá na Babilônia. E aí, voltando para o capítulo 5, nesse banquete que o rei Belsazar estava dando, ele teve a infeliz ideia, já estava cheio lá do vinho. Diz a Bíblia no versículo 2 que ele se encheu de vinho, já tinha provado o vinho, ou seja, já estava embriagado. E ele teve a infeliz ideia de pegar as taças, os utensílios da casa do Senhor, lá do templo de Jerusalém, que eles tinham levado para a Babilônia, para esnobar, para zombar de Deus. Pega lá, mandou seus servos, traga lá as taças, os utensílios que vocês trouxeram lá de Jerusalém, do templo do Deus de Israel. Tragam para cá para a gente, que eu quero tomar, que eu quero zombar desse Deus. E aí diz a Bíblia que ele pegou, tomou vinho, deu para suas esposas, para os seus oficiais, para suas concubinas e ficaram ali usando aquele utensílio que era consagrado a Deus, estavam usando para se embriagar, para zombar. E ali talvez numa demonstração de que eles é quem tinham poder, eles é quem mandavam, eles é quem podiam fazer o que queriam, zombaram de Deus naquela situação. Mas aí, querido, você sabe que de Deus ninguém zomba. E aí a Bíblia diz o seguinte, que no mesmo instante, a parte de uma mão humana apareceu e começou a escrever uma mensagem na parede lá do palácio, lá na presença deles, e o rei viu aquilo. As pessoas viram aquela mão escrevendo uma mensagem lá, e a mensagem era Mené, Mené, Tekel, Parsim. E a Bíblia diz que quando o rei viu aquilo, ele ficou tão assustado que ele mudou o seu semblante, seus lombos relaxaram, e diz a Bíblia que os seus joelhos batiam um no outro.
Tamanho foi o pavor, tamanho foi o medo de ver aquela situação. E era uma coisa sobrenatural que estava acontecendo ali. E o pior de tudo, ninguém sabia o que significavam aquelas palavras. Como era costume dos reis da época, de que era cercado de magos, sábios, astrólogos e mandou chamar todo mundo. A Bíblia diz que esse homem ficou perturbado e queria que alguém desse a interpretação do que significavam aquelas palavras. E aí a Bíblia diz que, igualzinho como aconteceu com seu avô Nabucodonosor, ninguém conseguiu dar a interpretação do que significavam aquelas palavras. Nem sábio, nem astrólogo, nem feiticeiro, nem estudioso, ninguém conseguia interpretar. E enquanto ele estava nesse estado de perturbação, ele e todos os seus oficiais, e suas esposas, concubinas, todo mundo que presenciou aquilo ali, estava muito assustado e queriam saber o que significava aquilo. E aí a Bíblia diz que no capítulo 5, versículo 10, a rainha não era sua esposa, era talvez a sua mãe, esposa do seu pai Nabonido. A rainha entra na presença do rei, o saúda e diz assim: rei, não fica perturbado. Os teus sábios, os teus entendidos, os teus astrólogos não puderam dar interpretação, mas aqui no nosso reino tem um homem que viveu no tempo do teu avô, Nabucodonosor, e aconteceu uma situação semelhante a essa. Teu avô teve um sonho, ninguém conseguiu dar interpretação do sonho e chamaram esse homem, esse tal de Daniel. E o teu avô não lembrava de qual era o sonho, não conseguia nem contar qual era o sonho. E esse homem Daniel conseguiu sonhar o mesmo sonho do rei e também dar a interpretação. E aí, querido, não demorou. Manda chamar Daniel, mandaram chamar Daniel. Daniel já estava com uma certa idade e o rei começou a perguntar para ele: você é Daniel que viveu no meu tempo do meu pai Nabucodonosor e que interpretou o sonho de Nabucodonosor? Então eu quero que você dê a interpretação dessa mensagem que foi escrita na parede. Se você fizer isso, eu vou te vestir de púrpura, vou colocar uma cadeia de ouro no teu pescoço e você vai ser o terceiro do reino. Por que terceiro? Porque primeiro era o seu pai Nabonido, que era o rei soberano. O segundo era ele, Belsazar, herdeiro do trono. E o terceiro seria Daniel. Daniel começou falando logo assim: ó, os teus presentes podem ficar para ti. Daniel era um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel era um homem que não se importava com presentes, com coisas materiais. Era um homem que vivia totalmente para Deus, para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. E talvez por isso Deus o levou a lugares tão altos em reinos diferentes. Queridos, Daniel entrou na presença do rei investido de uma autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele não mediu palavras. Ele começou relatando tudo o que tinha acontecido com Nabucodonosor quando não reconheceu a glória de Deus, quando se exaltou a si mesmo, quando não deu glória a Deus, recebeu o castigo de Deus tendo que viver no campo, comendo a erva do campo, como os animais. E aí foi restituído ao seu reino e reconheceu isso, que nos céus e na terra não existe outro Deus poderoso, santo, majestoso, maravilhoso, que não seja o nosso Deus. Às duras custas, Nabucodonosor reconheceu isso. E você, conhecendo essa história, disse Daniel ao rei Belsazar, não se humilhou, não deu glória a Deus, não reconheceu, não aprendeu a lição com o que aconteceu com seu avô. Antes você pegou os utensílios da casa de Deus e bebeu as suas bebidas, oferecendo a deuses de prata, de ferro, de bronze, de madeira, deuses que não têm vida em si mesmo. Pois então eu vou dar a interpretação do que é esta mensagem. Vamos lá. E Daniel começou a dar a interpretação daquelas palavras. As palavras que foram escritas na parede eram Mené, Tekel, Parsim. Está lá em Daniel capítulo 5, versículo 25. O significado delas era: Mené significa contado, Tekel significa pesado e Parsim significa dividido. Parsim é uma palavra que está no plural da língua aramaica. Quando Daniel foi interpretar no versículo 28, ele interpretou na forma singular. E a palavra no singular é Pérez. A interpretação está lá nos versículos 26, 27 e 28. E a interpretação é a seguinte: Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e foi entregue aos medos e os persas. Queridos, com essa interpretação, o rei mandou vestir Daniel de púrpura, mandou colocar uma cadeia de ouro e ele realmente se tornou o terceiro governante do reino. Porém, isso não durou muito porque naquela mesma noite, os medos e os persas invadiram a cidade. Eles fizeram um desvio no rio Eufrates, o nível do rio baixou e eles entraram por baixo da muralha sem guerra, sem alarido, sem grito. Entraram por baixo da muralha e tomaram a cidade de Babilônia, tomaram o reino da Babilônia e mataram o rei Belsazar. Amados, qual é a lição que nós tiramos daqui? Todos os reinos da terra pertencem a Deus e Ele dá a quem quer. Deus já havia falado isso para Nabucodonosor, a quem Ele permitiu que tivesse um grande império. Esse homem olhou para si mesmo, se engrandeceu,
olhou para o que tinha conquistado e foi humilhado, até que reconhecesse que Deus é que manda nos céus e na terra. Não só o homem precisa reconhecer que Deus está no controle de tudo, que todos os reinos da terra lhe pertencem, mas sobretudo nós aprendemos com essa mensagem que ninguém zomba das coisas de Deus, que ninguém escarnece das coisas de Deus e fica impune, que Deus é um Deus amoroso, misericordioso, longânimo, tardio em irar-se. Mas, meu amigo, não faça uma coisa, não zombe das coisas de Deus. Não escarneça das coisas de Deus. Não abra sua boca para amaldiçoar a Deus, aos seus filhos, as coisas que Ele santificou. Nós percebemos aqui que Deus até permitiu que o seu povo, Israel, fosse levado como cativo para a Babilônia. Foi um povo exilado, estava ali como prisioneiro, estava ali como serviçal, como povo conquistado. Deus permitiu isso. Deus permitiu até que os babilônios entrassem em Jerusalém, entrassem no templo e tirassem ali do templo os utensílios que eram consagrados a Deus e levassem lá para a Babilônia. Deus permitiu isso. Mas quando o rei tentou pegar aquilo que é de Deus e utilizar para oferecer sacrifícios e homenagens a outros deuses falsos, Deus não vai admitir um negócio desse. Então, querido, toma cuidado. A glória, a honra, a majestade pertence a Deus pelos séculos dos séculos. Respeite, tenha cuidado com o que você vai falar, com o que você vai fazer, com quem você vai mexer, porque Deus não se deixa zombar. A sua justiça vem e ela vem pesada. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que o teu coração esteja sempre aberto para glorificar a Deus e dar a Ele toda a honra, toda a glória que Ele merece. Não te esquece de deixar a tua curtida e compartilhar esse vídeo com alguém. Deus te abençoe e siga em frente até o próximo vídeo.